Fala galera, hoje eu selecionei 10 filmes incríveis de terror para você assistir hoje mesmo, é terminar o vídeo e correr para assistir cada um deles. Vocês já sabem como funciona? Vamos lá! Eu sou o R.R. Bico, você está no assustador, tenebroso, apavorante mundo do terror de hobby. Antes de iniciar aquele aviso, uma vez que eu começo, eu não paro mais, só vou parar lá no número 1. E para abrir a nossa lista tem o Estranho Thomas, sobre um garoto dessa cidade pequena na faixa dos 20 anos. Ele tem o dom da premonição, porém mais do que isso, ele consegue ver o que as pessoas fizeram de mal em suas vidas. Então ele é uma pequena subcelebridade de seu lugar, ele trabalha junto com a polícia, com um detetive lá. A trama vai ganhar mesmo a sua substância quando um homem entra no bar que ele trabalha, só que ele consegue prever que esse homem vai provocar um ataque sem precedentes em sua cidade. O Estranho Thomas tem o Anton Yelchin, que morreu de forma trágica, né, depois atropelado pelo seu próprio carro poucos anos depois. Ele anos depois também fez o incrível Sala Verde, outro filme de terror que consegue se inserir facilmente entre os melhores de terror dos anos 2000. E esse filme aqui é bem rápido, bem frenético, traz uma cinematografia completamente diferente da qual nós estamos acostumados, corroborando aí a sua rapidez ao trazer a sua história. Se você piscar, você perde um pouco da história, por mais que na reta final os acontecimentos comecem a ficar previsíveis, ele te diverte na mesma forma. Um filme que vai mesclar aí esses dois mundos, né? O mundo em que eles estão inseridos, real, e o mundo do imaginário, o mundo do sobrenatural. Um bom filme, uma boa opção aí. E o Anton Yelchin incrível como protagonista. A Casa do Terror. Alguns jovens estão procurando por sustos nessa noite perdida. Eles acham essa Casa do Espanto num lugar meio abandonado. Vão até lá, entram nessa casa, é ali que eles vão ter a noite mais assustadora, mais tenebrosa de suas vidas. A Casa do Terror vai adentrar aquele subgênero, né, adorável, filme de terror em pequenos parques de diversão, filme de terror em casas do espanto. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre esse tema lá no começo do canal, procurem filmes de terror em parques de diversão. E esse filme reúne todos os elementos mais tradicionais que um fã de terror quer ver. Primeiro, cenas gráficas, só que são cenas gráficas que não são gratuitas, elas vão de encontro exatamente ao que a trama requer, ou seja, a trama vem em primeiro lugar, depois eles acabam colocando aquelas cenas gráficas que simplesmente conseguem deixar a nossa experiência ainda mais forte. Tem essa locação maravilhosa dentro dessa casa, é uma espécie de masmorra com vários ambientes diferentes, e claro, a figura dos vilões, né, esses palhaços que eles têm máscaras e por baixo das máscaras são deformados também. É um negócio espetacular, é um filme que nos surpreende, uma trama muito inteligente que foge ao que é de mais comum dentro do gênero nos anos 2000, e mais do que isso, nos remete diretamente ao melhor do terror dos anos 80, imperdível. Arco-Íris Negro Além da Vida Black, Rainbow em seu título original, uma raridade dos anos 80 que eu fui conhecer recentemente sobre essa mulher. Ela tem um estranho dom de falar com os mortos, então o pai dela, eles têm uma relação tóxica, utiliza isso para ganhar dinheiro. Eles vão de igreja em igreja nos Estados Unidos, falando com essas pessoas, com esses fiéis. Só que a trama vai ficar realmente sinistra quando dentro de um show ela tá falando lá com a plateia, falando dos mortos. Ela fala, ó, seu marido morreu, mas ele tá falando não sei o que, tal. Aí a mulher fala pra ele, mas meu marido tá vivo. Só o que acontece? Horas depois, o marido dela é assassinado. O que acontece? A mulher também tem o dom da premonição e ela vai se ver dentro desse jogo de enganações, uma trama super complexa, porém deliciosa. A gente adentra, a gente não quer nem piscar assistindo os eventos que ela tem a contar. Tem o Jason Robards como um dos protagonistas interpretando esse pai, e a Rosanna Arquette. Vocês se lembram da Rosanna Arquette? Fez Depois de Horas lá com Martin Scorsese, fez Crash lá do Cronenberg na década de 90, que é o período de maior relevância da atriz, lindíssima. A beleza dela, não só o talento, ela é muito talentosa, mas a beleza acaba contribuindo muito ao que a trama está querendo. E o filme extremamente atmosférico, que nos coloca realmente nessa história para seguir várias cidades. Isso é um ingrediente muito bom, que a gente vai de cidade em cidade, conforme essa trama vai avançando, vai ficando mais soturna.
Dentro desse cinema de premonição, subgênero que eu adoro também, qualquer dia eu vou trazer uma lista, esse filme é um dos melhores. Vem com O Papai, título bizarro que vai trazer a jornada desse homem na faixa dos 30 a 35 anos, que ele quer ver novamente seu pai. Ele não vê o pai desde que tinha 5, 6 anos de idade, então ele vai até essa ilha deserta, onde o pai mora e vai passar alguns dias. Porém, as bizarrices, o relacionamento entre os dois não vai dar muito certo, e esse jovem começa a se perguntar, será que esse é realmente o meu pai? Nós vamos descobrir conforme o filme avança, filme que começa bem devagar, lento, no bom sentido, né? Não é aquela lentidão que se torna insossa, mas um filme que constrói seus personagens até que nos joga nessa trama de enganações, trama de plot twists e, claro, muita bizarrice em tela. Esse é o maior elemento que o filme tem a entregar e traz o Elijah Wood, como eu disse, o ator que fez dentro do terror aquele Maníaco, também no início dos anos 2010, ele já tem experiência dentro do terror, aqui como protagonista, como um bom moço dentro desse jogo bizarro. Vale a pena assistir, rapidinho também, não tem muito ponto de parada, com um final que vai te deixar martelando por vários dias também. O Primeiro Poder, história de serial killer de 1990, mas não é uma mera história de serial killer, é sobre um serial killer que morre e volta à vida para aterrorizar o detetive que estava trabalhando no caso. O Primeiro Poder traz muita ação, do primeiro minuto até o último, quase frenético e, claro, muito terror. É uma trama que tem lá seus buracos, mas convenhamos, a gente senta pra assistir mesmo, é o compêndio de cenas, é um compêndio de ambientações sujas pra caramba, corroborando tanto as personalidades do vilão, quanto desse policial, que também não é lá dos melhores. Boa opção aí de 1990. Casei-me com um monstro. Uma mulher acabou de se casar, mas começa a perceber comportamentos bizarros por parte de seu marido. Conforme o tempo vai passando, ela descobre que não é apenas o seu marido que exibe esse tipo de comportamento, mas todos os homens dessa cidade. Ela e outras mulheres vão tentar descobrir a verdade. Casei-me com um monstro lembra muito aquele Vampiros de Alma de 1957, outro filme, o Casei-me com um monstro é um filme da década de 50, e só que a pegadinha é a seguinte, aqui são alienígenas machistas, né, porque eles só atacam os homens, eles só pegam os corpos dos homens para cumprir determinado objetivo lá. Filme delicioso, super leve, característico filme B dos anos 50, curtíssimo, que você não sente o tempo passar, e claro, a sequência final fantástica, né, que vai aquele humor involuntário que surge em tela. Agora vamos voltar à década de 90 com o Mosquito. A trama é bem simples, mosquitos radioativos de um tamanho gigantesco vão aterrorizar essa pequena cidade. Mosquito é uma raridade dos anos 90, nunca ouvi ninguém falar sobre esse filme, o conheci por mera figura do acaso e me diverti da primeira à última cena. A trama aqui pouco importa buracos no roteiro, o que é delicioso ver mesmo é o compêndio de cenas, é um mini road movie, né? Tem uma cena em uma van, os mosquitos perseguindo os sobreviventes, e é inesquecível, a gente fica realmente à beira do assento esperando as conclusões, a fantasia dos mosquitos, né? Tudo efeitos práticos, com exceção de tomadas externas, né? Daquela legião de mosquitos que são efeitos digitais, mas esses efeitos práticos, essa maquiagem fantasias dos mosquitos são incríveis, e tem também a presença do Gunnar Hansen, que interpretou o Leatherface no Massacre da Serra Elétrica original. Aqui também tem uma cena que ele vai utilizar uma serra elétrica para matar um mosquito. Filmaço, procurem por ele, um dos melhores filmes B que eu tive a oportunidade de assistir dentro dos anos 90. No filme dos anos 80, o Cérebro, um instituto psiquiátrico, serve como fronte para essa entidade alienígena que quer dominar essa pequena cidade. Cabe a um adolescente desajustado colocar um fim a toda aquela trama. O Cérebro é um filme B dos anos 80 que beira aí a alcunha de um filme trash, um roteiro horroroso que a gente não consegue levar a sério, mas até que tem uma boa direção, tem essa ambientação muito legal. Se Mosquito traz uma atmosfera quente, aqui uma atmosfera gélida, altas sequências de ação, em especial as que se passam dentro desse instituto psiquiátrico. Brooklyn 45, como o título sugere, nós vamos voltar ao ano de 1945, seguindo esses veteranos da Segunda Guerra Mundial, conforme eles estão nesse apartamento pequeno, se reúnem para tratar sobre traumas do passado. Um deles propõe uma sessão espírita, é aí que as coisas vão sair do controle, a figura do sobrenatural chegará até a tela e vai aterrorizar cada um desses personagens. Brooklyn 45 acontece 100% dentro desse apartamento, mas isso passa longe de ser uma limitação, atribui muito ao caráter claustrofóbico
claustrofóbico da película, um filme de 2023 mais recente, uma ótima ambientação, ótimos personagens e uma trama que vai mostrando um pouquinho dessa incoerência humana no mundo. Contos da Meia-Noite, filme no formato de antologia completamente obscuro, dentro dos anos 90, são 5 contos, 4 contos e a história principal que vai ligar cada um deles. Contos da Meia-Noite, você pode dar play agora mesmo, porque é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. Todos os contos são ótimos, mas tem contos que são extraordinários, em especial 2, que são um conto de que um casal está em um motorhome, né, acampando e vai ser aterrorizado por uma espécie de criatura, e o segundo conto que vai trazer essa garotinha, né, de 12, 13 anos, que vislumbrando a figura da internet, os perigos da internet já nos anos 90, aqui denunciado, um conto que hoje em dia talvez jamais fosse filmado. Esse Campfire Tales, em seu título original, foi concebido para a televisão, então você pode dar play aí, você pode pesquisar por ele, talvez você encontre até dentro daqui da plataforma, aquele filme que me surpreendeu bastante. É isso aí, galera, mais um vídeo que chega ao final, mas você já sabe, continue assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.